Pode começar, então, Laís? Pode sim. Vamos lá. As meninas que faltam ligar a câmera, podem ligar, não tem problema. Certo, então. Boa tarde. Primeiramente, quero agradecer a todas pela presença. É muito satisfatório eu estar nessa mesa hoje. Eu vou falar um pouquinho sobre o nosso projeto e apresentar as mulheres que vão estar aqui na nossa roda de conversa. Como dito anteriormente, nem todo mundo estava na sala. Eu sou Sara Pimentel, sou coordenadora e idealizadora do Cine Clube. O nosso Cineclube ele foi contemplado pelo edital Feliciano Lana, aqui no Amazonas, pela Lei Aldir Blanc, através da Secretaria de Cultura do Estado e Economia Criativa. A gente conta com uma sessão dedicada à nossa homenageada Patrícia Ferreira Paraitiapã, com o filme Ser Imperfeita, e conta com mais 3 sessões e 3 rodas de conversa. Na semana passada, a gente lançou a sessão Mulheres do Norte, com mulheres aqui da nossa região, e no domingo passado a gente fez a nossa primeira roda de conversa, mediada pela Michelle Andrews, e com as realizadoras dos filmes que estiveram e que ainda estão no nosso site. Unicamente um filme dessa sessão não pôde permanecer durante o ciclo de exibição por questões de licenciamento, mas vocês também podem conferir lá no nosso site, que é o www.cineclubetiapan.com.br, e acompanhar a gente também no nosso Instagram, que é por meio do Instagram que a gente faz o anúncio do lançamento da sessão. A sessão que refere-se a essa mesa é a sessão Mulheres Indígenas da Luta à Resistência, com realizadoras indígenas independentes de seu território. Essa sessão também ainda está no nosso site e vai ficar até o fim do ciclo das exibições. Amanhã, segunda-feira, 1h30 Manaus, a gente vai estar lançando a nossa última sessão, que é a sessão Mulheres LGBTQIA+. E no próximo domingo a gente faz o encerramento das atividades com a roda de conversa com as realizadoras, mediada pela Silvia Moraes. Além disso, eu gostaria de agradecer à equipe que toca comigo também esse projeto. Como dito, e a gente tem falado muito, esse é um projeto realização Oca Produções, em parceria com a Eparrei Filmes. A nossa curadoria foi feita pela Ellen Lynch, da Eparrei Filmes. A gente conta também com a produção da Laís Mineiro, que vocês já conhecem. Conta também com o desenvolvimento do site feito pela Larissa Menezes, e também a identidade visual e o nosso design, que é o Isaías Ribas. Lá no nosso site vocês também podem conhecer um pouquinho da nossa equipe. E, além disso, vou apresentar também as mulheres que vão estar aqui presentes hoje. A gente tem a moderação da Cláudia Pinheiro. A Cláudia é licenciada em História pela Universidade Federal do Amazonas, mestre em Ensino de História pela Universidade Federal de Santa Catarina, professora da Rede Pública do Estado do Amazonas, pesquisadora de Educação, Memória e Ensino de História na Amazônia e membro do grupo de pesquisa Criação e Autoria Materiais Didáticos de História, do Núcleo Universidade Federal de Santa Catarina. Além disso, a gente tem as realizadoras e as diretoras aqui hoje presentes, começando pela Nathalie Mamani, que é indígena aimara, imigrante boliviana no Brasil, integrante da equipe de base UARMES, Convergência das Culturas e do coletivo Razão. Formada em jornalismo, realizadora audiovisual, atualmente faz experimentações em videoarte e, em 2020, realizou o filme-ensaio intitulado Tahri. Eu não sei se eu falei o nome correto, mas vocês podem também corrigir, e até prefiro que corrijam, para a gente não falar errado. Além disso, a gente também tem a... TAC. TAC. Certo. Uhum. TAC. Uhum.
Além disso, a gente também tem a Juma Gitirana Tapauá Marruá, que é uma das diretoras do filme Até o Fim do Mundo. Como o título ele é mais longo, eu não vou me arriscar muito a falar, porque possivelmente eu fale errado. Mas se você quiser também falar o título no idioma, para a gente também é melhor. Enaquá, Piuveri, Urecai, Hauábelia, hasta el fim del mundo, até o fim do mundo. Obrigada. Além disso, a gente também tem a Wanda Cariri, que é co-criadora do filme... não apresentei a Juma, desculpa. A Juma Gitirana Tapauá Marruá é artista cênica e audiovisual, integra o Movimento Nacional Indígena Retomada Cariri, co-criou, junto com a Associação dos Índios Cariri de Poço Dantas, o Mari, o documentário experimental Fôlego Vivo, e dirigiu também o curta junto ao povo terana da terra indígena Limão Verde, no Pantanal Sul-Mato-Grossense, Nós Somos a Crise, que ganhou menção honrosa na mostra Lugar de Mulher é no Cinema, em Salvador, Bahia. Além disso, a gente também tem a Wanda Cariri, que é co-criadora do filme Fôlego Vivo. A Wanda é presidenta da Associação dos Índios Cariri do Poço Dantas, o Mari. É também professora da Rede Básica de Ensino do Crato, no Ceará, e doutora em Geografia pela Unesp. É co-criadora dos filmes Fôlego Vivo e Saberes e Sabores. Os indígenas Cariri resistem. A gente também conta com a Graciela Guarani, que é diretora dos filmes Parente e Cunhangue. Se eu tiver falado errado, também pode corrigir. A Graciela é Nação Guarani Kaiowá, é produtora cultural, comunicadora, cineasta, curadora de cinema e formadora em audiovisual. Atualmente é uma das mulheres indígenas pioneiras em produções originais audiovisuais no cenário brasileiro. Bem-vinda a todas, todos e todes. Eu passo agora a palavra para a Cláudia. Obrigada. Boa tarde, gente. Que prazer em estar aqui hoje. Assim, eu quero agradecer primeiramente a Sara, a Laís por esse convite, que é um privilégio, na verdade, né? Olha o favor que elas me fizeram, assim, de estar aqui hoje, de partilhar com vocês, né? De moderar esse bate-papo com mulheres assim tão incríveis, né? Então, eu quero primeiramente agradecer a todos vocês que estão aqui, né? Obrigada pelas obras, vocês também que fizeram, né, meninas? Obrigada, assim, porque, enfim, foram obras que me tocaram muito. E aí eu já vou começar falando nisso, né? Que para mim é muito importante. São obras muito sensíveis e muito potentes, né? Muito fortes. E que eu me emocionei muito, assim. Então, a ordem que eu escolhi aqui para a gente ir conversando é a ordem que eu fui assistindo os filmes, né? Então, vamos lá. Então, nesse primeiro momento, assim, uma das coisas que eu queria que vocês comentassem, né, com a gente é sobre o processo criativo de vocês, né? Como que foi esse percurso até chegar na obra em que nós vimos, né? Então, eu vou passar primeiramente a palavra à Nathalie, né? Que fez um... Aí, se você me permite, Nathalie, já assim falar um pouco, né? Que fez um filme assim que me tocou muito. Nossa, eu fiquei pensando como falar dele sem me emocionar tanto, assim, porque eu sou toda emocionada na vida, né? Mas assim, como falar dele sem me emocionar tanto, porque todos os filmes, na verdade, eles assim têm pontos em comum, né? Assim, eles perpassam várias encruzilhadas, né? Digamos assim, né? Para a gente evocar agora aqui, né? A pedagogia das encruzilhadas, né? Tem várias coisas, vários pontos em que eles vão se tocando, mas a Nathalie, ela fez um trabalho bem legal, né? Nesse sentido de o nosso corpo território indo para um outro território, né? Essa, como eu posso dizer, esse percurso, né? Então, Nathalie,
me tocou profundamente porque eu já vivi uma experiência assim, então me toca no pessoal, né? E que lindo, assim. Ai, gente, desculpa eu ficar biscoitando, mas é porque foi coisa que foram obras que me emocionaram muito. Então, Nathalie, tu pode contar para a gente um pouco desse teu processo criativo? Sim, oi pessoal. Eu primeiro queria agradecer muito por esse espaço, pelo carinho e por me chamar para conversar, por estar aqui na mostra, para levar essa história para mais pessoas. É sempre muito importante. E toda vez que eu vejo estar aqui em um lugar diferente, eu fico muito feliz, porque é uma coisa que a gente faz com toda essa emoção. Eu acho que toda essa emoção que eu tive ao fazer. É muito lindo ver aonde vai, sabe? É com uma história minha que às vezes eu achava que ninguém ia ouvir, que ninguém sabia do que estava acontecendo na minha história, e ver que tem gente sabendo é muito bonito, e de alguma forma é uma cura para mim também, né? Acho que por muito tempo eu não conseguia falar tantas coisas, e aí de repente poder falar e que as pessoas estejam ouvindo é muito lindo para mim. Então eu fico muito feliz e muito grata por todo esse espaço. TAC, como falar, ele uma experimentação, né? Primeiro, ele é totalmente gravado em celular e é totalmente como essa grande vontade mesmo de querer contar a minha história, né? Porque eu, como filha de indígenas, como indígena, com uma mulher imigrante, né? Uma mulher racializada imigrante, sempre foi muito difícil me entender e encontrar a minha identidade, né? Saber quem eu era, saber o espaço que eu estava. Então, quando eu era adolescente, eu não entendia, primeiro, o que era ser uma pessoa imigrante. Eu só entendia que eu não era aceita no território, sabe? Você sempre ouvia palavras muito duras, e era sempre muito complicado. E depois entender que existiam questões raciais nessa não aceitação da minha imigração, foi um processo muito difícil, né? Então, isso acabou sendo bem tarde, depois de entrar na faculdade, começar a conhecer mais coletivos, conhecer mais movimentos. Então, por muito tempo da minha adolescência, muitas coisas que eu vivia, né, essas viagens de ir à Bolívia, são viagens que a gente faz com a família toda, assim como foi em Itaquá, é exatamente isso. Vai a mãe, as irmãs, então vai, tipo, a cada 4 anos a gente viaja porque junta dinheiro, né? Então, porque tem que viajar. Então, minha mãe falava, não, daqui a gente vai juntando dinheiro, agora a gente vai viajar. E foi todo mundo no ônibus e vai lá e vê o mesmo trajeto, vê a avó, vê a tia, vê o não sei quem, e só vê a família. E é todo esse resgate mesmo de você encontrar, né? Então, aos pouquinhos, eu fui entendendo a intenção da minha mãe com tudo isso, de falar da nossa família e de toda a história que ela tinha percorrido de lá para cá. E aí, no momento de fazer TAC, eu tô nesse momento em que eu tô entendendo quem eu sou, que eu sou indígena, que eu sou aimara. Então, quando eu volto para Bolívia, já são outros olhos, né? Já não é uns olhos de só uma adolescente indo viajar mais uma vez. Eu entendi que o motivo dessa viagem era muito maior, né? Então, os meus olhos já são diferentes. Então, eu vejo aquele país tanto quanto um lugar que me viu nascer, né? Que me viu crescer, mas também eu queria tanto entender o porquê os meus pais vieram de lá, né? O que é a minha família lá? O que acontece no meu país que faz com que a minha família tenha que migrar no Brasil? E como tudo que acontece lá e todas essas viagens, todo esse trajeto de você se deslocar de um país a outro para viver em outro país, influenciou na minha vida, né? Influenciou na forma que eu sou, na forma que eu penso, em todas as marcas que eu vim levando, em tudo que eu fui mudando. Então, tá aqui, todo esse processo e a vontade ainda de conseguir guardar as imagens da minha família, né? Que nem em Itaquá eu vou passando por vários lugares onde está a minha família, né? Então tem família tanto no Altiplano, que é onde fica o Lago Titicaca, ali é super gelado, e tanto uma família que fica nos Yungas, que é da minha mãe, que é uma parte mais quentinha, já um tropical, perto, indo por ali, caminho já chega em uma parte do Amazonas também há povos Guarani ali, então tem esses povos Guarani, tem os povos também descendentes dos países africanos, né? Então tem uma comunidade lá, então existem muitas comunidades na Bolívia, e aí você vai para o Peru e tem mais comunidades. E todas essas histórias e tudo isso que eu ia vendo foi me maravilhando, entendendo quanto havia em mim, né? E dentro de tudo isso, a vontade de guardar a imagem dos meus familiares, né? Saber guardar eles. Então, quando eu era criança, eu fui lá e eu tinha um primo muito novo. E era super legal você chegar na Bolívia e, nossa, eu tenho primos, eu tenho avós, eu tenho um monte de gente aqui legal, vamos brincar. E aí a gente ia embora.
E depois a gente vai só daqui 4 anos e os primos mudaram, né? Aí já não tem um primo, aí um tio já não sei onde foi, ou na última viagem minha avó tinha falecido, numa eu fui, na outra ela não estava. Então, guardar essas imagens era muito importante para mim, porque essa viagem que eu fiz, de estar aqui até hoje, eu não voltei para a Bolívia, então eu sei que tudo mudou de novo, então eu vou lá, não vai ser a mesma Bolívia, não vai ser as mesmas famílias, um vai ter mudado, um vai estar não sei aonde. E é isso. Eu acho que dentro de tudo isso tem uma coisa que uma amiga, a diretora também, Mamani, Florência, ela está na Argentina, e a gente compartilha muitas coisas em comum, apesar da distância, e ela sempre fala da importância da gente guardar as nossas imagens, né? Então, quanto é importante a gente ter arquivo da nossa família, ter arquivo da nossa história e do nosso trajeto. Porque acho que a diferença das pessoas brancas, não sei, as pessoas, como a gente vê, eu vejo muito assim, tem 50 mil fotos de bisavós, tataravós e toda a linhagem, e a gente não tem. E eu vejo isso na minha família, tenho uma foto de uma avó e é uma fotinha só, e uma que não tem esse registro. Então, guardar essas imagens é como dizer, a minha família existiu, essa história existiu, a minha mãe migrou, esse é meu país, eu sou indígena e esse foi o meu trajeto. E dizer, eles eram, né? Então, eu tenho muitas imagens deles vivendo e eu acho que é isso que eu quero guardar comigo. E é isso que eu quero que aconteça, sabe? Que eles vejam. Então, o Taki é um pedaço meu, e ele tem vida. Eu sempre falo, o Taki tem vida, ele vai para lá, ele está indo, e é tão lindo isso, porque ele é isso, ele é um material muito bonito, muito significativo para mim. É ser uma guardadora de memória, né? Guardadora de memória das nossas famílias, assim. Nossa, é muito incrível mesmo, assim. Achei maravilhoso, sabe? E ver essas diferenças também, né? Tu falas no filme que estão ali, né, no lago. De um lado tu tem uma família num lado do lago e depois do outro lado tu já tem outra parte da tua família, né? Enfim, são partes de nós, né? Porque nossa família é isso, né? São partes de nós que vão ficando assim pelo caminho. E que delícia. Obrigada, Nathalie. Então, eu vou passar agora, assim, a palavra para a nossa próxima convidada, né? Que fez um filme que eu também estou igual a Sara, eu não vou me arriscar a falar o título, a gente vai deixar para ela falar para a gente, mas que fez um filme que para a gente que está na Amazônia é algo que também toca a gente no sentido dessas invasões, né, de grandes empresas aos nossos territórios, não só ao nosso território geográfico, mas ao nosso território, nosso corpo território, né? E foi um filme que me fez pensar também muito assim nos processos, né, de como a gente pensar, me fez pensar, na verdade, não sei se todo mundo vai pensar desse jeito, mas me fez pensar muito de onde a gente veio, né? Que é muito importante a gente ter o tempo todo, né? Esse pensamento de onde que a gente veio, né? Ter essa certeza de onde a gente veio, a gente precisa estar com a nossa cabeça muito firme para isso, para não ser atropelado mais ainda por esse processo colonizador, né? Então, Juma, fala para a gente um pouco desse teu processo criativo, de como foi o teu processo, tá bom? Olá, então, parêntese todos, prazer enorme, assim, quando a Nathalie falou, é sempre importante a gente falar e a gente agradecer, mas eu vou agradecer especialmente a vocês do cinema, além de todas, né, as outras parentes maravilhosas que eu tenho, né, relações pessoais, de trabalho, de admiração, né, tá falando que a Nathalie estou conhecendo hoje, mas eu já conhecia o filme, fiquei muito encantada, Nathalie, você está falando da coisa, né, do seu próprio processo, né, de entendimento, né, enquanto indígena, uma série de coisas. Eu morei no Mato Grosso do Sul, então eu pegava várias vezes o ônibus, porque eu sou nascida e criada em São Paulo, mas eu morava no Mato Grosso do Sul, então eu pegava o ônibus, o mesmo que vem da fronteira com a Bolívia para chegar aqui em São Paulo. Então sempre tinha muitos, né, parentes, né, bolivianos, muitos parentes. E vou dizer, só a gente era revistado no ônibus. Eu nunca peguei um ônibus sem ser revistada.
E aí, e isso é muito forte, né? Muito, principalmente, né, de lá, eu acho que mais de lá para cá, né, que faz mais revista do que daqui para lá, né? E sempre foi, e quando você comecei a ver seu filme, eu fiquei muito mexida, né? Sempre, eu sempre pensava, por que estão me revistando? Sempre pensei, por que estão só me revistando? E aí a gente, né, e é polícia, aquela polícia federal, aquela coisa horrenda, né? E aí é muito importante, né, a gente ter esse processo de começar a dar nome, né, nas nossas... Eu sou uma pessoa que não nasci e cresci me sabendo indígena, me nomeando indígena, né? Eu cresci... eu sou filha de uma família que vem do Ceará, que é imigrante do Ceará, que vai para Guarulhos, que é uma cidade conurbada a São Paulo, né? Assim como parte da família da Ben. A Wanda depois vai falar, né? Que também vem para cá. Então, meu processo de retomada, ele vem tentando juntar esses cacos também, né? De história da minha família. É muito difícil saber, porque morreu todo mundo, né? Eu tenho meus tios, né? Mas meus avós, né? Então, é muito difícil fazer às vezes a reconstrução pela via familiar, mas a gente às vezes faz a reconstrução pelas vias da memória, né? Essas vias, e o filme ajuda muito a gente, então foi muito lindo te ouvir, agradeço essas palavras, Nathalie, e seu filme, muito. E esse filme, Cláudia, eu também não sou Cicoane falante, tá? Eu aprendi também a falar esse nome. E no começo eu não conseguia. A gente sempre brincava de se ensinar. Eu e a Margarita, eu estava português, ela me ensinava umas coisas de Cicoane. Então, mas Naquá, Peuere, Uerecai, Hauávelha, hasta el fim del mundo, até o fim do mundo. E foi um filme feito em uma grande parceria, né? Numa grande cocriação. Mas o foco mas eu só queria voltar a agradecer, além de agradecer as parentas, né, a Graciela que abre tantos caminhos para a gente, a Wanda que eu também sou co-criadora do Fôlego Vivo, mas hoje quem vai representar o Fôlego Vivo é a Wanda, que nós somos mais. No Fôlego Vivo a gente é um grupo maior, no Hasta el Fim del Mundo, até o fim do mundo a gente é bem pouquinho, só não, quer dizer, tem um outro parceiro também aqui no Brasil, mas em geral, quando é coisa assim no Brasil, é eu que represento. Até porque a companheira, a Margarita, e o Felipe, eles têm bem mais dificuldade a acessar a internet e mesmo a ter celular. Por exemplo, eles estão no momento agora sem celular. E aí é por isso que eu agradeço tanto um cineclube como o de vocês, que além de serem maravilhosas, tudo incrível, as sessões são maravilhosas, vocês são lindas, acolhedoras, mas que também pensam em aportar a gente, ajudar a gente de alguma maneira com nossos filmes, ou seja, né, vocês recebem um financiamento público que é pouco e ainda dividem um pouco desse financiamento que já é pouco, que a gente sabe que é pouco com a gente. E queira que não, isso faz uma diferença muito grande. Não que os outros festivais, que às vezes a gente não pode pagar cachê, essas coisas, a gente participa igual e está na luta igual, porque a gente sabe que... Mas eu acho muito bonito da parte de vocês fazer essa divisão, porque ajuda a ter uma autonomia do sistema produtivo, às vezes das parentas e, né, de tudo mais, que é o nosso caso, por exemplo. Então, vocês estão apoiando diretamente a Margarita, Felipe e o Felipe, que foi um dos que filmou, que nesse momento não estão acessando os meios técnicos para fazer uma live como essa. Então, vai apoiar eles a compra de celular. Estar aqui com vocês. Então, como é forte, como é importante, sabe, essa união. E o meu processo, né, especialmente no Até o Fim do Mundo, de união, ele é um filme feito na Orinoco Amazônia, Cláudia, né? Do lado então, da Amazônia lá que hoje chama Colômbia, né? E o povo da Margarita, que é outra companheira, né, que vocês veem no filme, chama Cicoane. Eles andam nessa grande região ali que pega meio da Colômbia, vai até Venezuela, assim, é um lugar bem longe. Só que como a maioria de nós, né, o povo de nós, foram todo mundo concentrado em pequenos, lá chama resguardos, né? Então, eles andavam numa região gigante, agora estão ali exprimidos pelo agronegócio, né? A Cargill, que é aquela empresa que você menciona, né? A Cargill, ela faz estrago na Colômbia, no Brasil, ela é um dos maiores, assim, das empresas que mais controlam, né, o cultivo de grãos em toda a, né, Latinoamérica, assim, é muito assustador, né, o que acontece, assim, com a Cargill. Mas eu fui levada na Colômbia por um grupo, na verdade, de teatro, que chama Corporação Tapioca. Esse grupo de teatro, de artes em geral, ele é um grupo feito de pessoas indígenas ou não indígenas, mas essas pessoas que também são não indígenas, todo mundo é descendente de indígena, então, na verdade, é indígena, entendeu? Aquela coisa do sistema, na verdade, de autodenominação, né? De quem é indígena e quem não é indígena no mundo, né? Porque tem uma regulação estatal disso, então você não pode se declarar porque te cobram certas coisas, então, mas enfim, é um grupo de pessoas
né, que estão muito dentro do movimento indígena, então eles me levaram, né, como eles levaram 2 pessoas, um parente Mapuche e eu aqui do Brasil. Aí a gente foi para essa residência, que na verdade consistia em a gente trabalhar só com parente que em geral tinha passado por processos de guerrilha, ou seja, tinham saído dos seus territórios originais por causa da guerrilha. Mas no caso eu conheci a Margarita, que ainda né, ainda está no território, embora seja um território que em volta é chamado de zona roja, ou seja, zona vermelha, ainda é muito feio o que acontece lá, assim, de disputa de paramilitarismo, com narcotráfico, é bem... E a gente se conhece, eu e a Margarita, bem, a história é mais longa, mas eu vou tentar resumir porque também tem as outras parentas. Mas eu acho que quando a gente se conhece, a gente, num primeiro momento, a gente só se conheceu, assim, porque eu pedi para uma ONG me levar para o território da Margarita, porque eu tinha visto uma entrevista da Margarita em português aqui no Brasil, porque ela tinha ido, ela é liderança política do resguardo dela, né? Então ela tinha dado uma entrevista para um jornalista em português. E quando eu li a entrevista da Margarita, eu fiquei louca. Eu falei, nossa, o sonho da minha vida agora é conhecer essa mulher, ela é maravilhosa. Tudo que a gente fala no filme, ela já tinha falado um pouco nessa entrevista, né? Então eu a conheci. E aí, como eu não ia mais vê-la, eu gravei no celular uma entrevista com ela, uma espécie de entrevista. Eu falei, eu não sou repórter, mas quando eu chegar no Brasil, como é no Brasil, não sei vocês, eu nunca tinha ouvido falar sobre o povo Sicuani. Embora seja do movimento indígena, eu não tinha notícia do povo Sicuani, não tinha ouvido. Aí eu falei, eu vou tentar fazer alguma nota, mesmo não sendo repórter, sei lá, falar com a mídia índia ou com a Rádio Yandê, alguma coisa do tipo, para ver se eu não fazia, né? Uma pequena entrevista com a Margarita também. Só que a gente aconteceu uma coisa meio cósmica, que a história é longa, e a gente ficou presa na mesma cidade, que é numa cidade a 12 horas dali. Como a gente ficou presa na mesma cidade, era meu aniversário, eu sozinha, sabe, brasileira, não conhecia ninguém. Aí a Margarita, né, ficou comigo, assim, me recebeu. Falei, Margarita, por que em vez da gente fazer aquela entrevista lá daquele jeito, tipo, pergunta e resposta, assim, sabe? Por que a gente não faz um filme? Por que a gente não tenta contar essa história de uma outra maneira? Aí, essa outra maneira que a gente pensa, aí a gente começou a ativar um pouco a linha do sonho, assim, era um processo, se vocês me perguntaram como é que foi, olha, cada uma foi dando uma ideia, e às vezes as ideias que a gente tinha antes, quando a gente chegava no lugar, virou outra coisa. Tipo, por exemplo, tem uma cena lá que a gente faz uns gestos que não foi nada combinado, a gente só foi lá e a ideia era olhar para a câmera. De repente a Margarita faz um gesto, eu faço outro, a Margarita faz outro, e por aí vai. Mas a ideia era como contar uma história que envolve resistência, mas envolve também dor da colonização, de outras formas possíveis, né? Que não seja só aquela forma do documentário que a gente está acostumada mais a fazer. E então foi essa nossa brincadeira, nossa tentativa. E aí, como a Nathalie também com câmera de celular, Nathalie, a gente também não sabe editar, a gente pediu ajuda de um amigo que editou, maravilhoso. E isso foi em 2018, né? O filme começou a circular em 2019 e a gente está junto até hoje. A gente depois ainda fez outros processos, fizemos performance juntos, conseguimos fazer a exibição nos territórios, que foi a maior dificuldade de todas, por incrível que pareça. Ou seja, fazer uma exibição de filme assim na internet ou nos festivais. Eu já tinha conhecido a Grécia num festival exibindo o filme, não tinha sido exibido no território. Estava mais difícil fazer no território do que fazer. Olha que coisa triste, né? Da gente pensar, né? Mas conseguimos, e aí a gente segue até hoje, assim, de longe, né? Ainda, mas a gente fala sempre. Nesse momento, a Margarita e o Felipe estão fazendo um projeto lá para ter independência no sistema produtivo de plantação de comida, sem agrotóxico, para poder vender. E o filme agora, tudo que a gente recebe é para apoiar esse sistema produtivo indígena, agrícola, sem agrotóxico, né, colonial. Acho que é isso. Prazer enorme estar aqui, muito grande. Obrigada, Juma. Assim, foi muito... É até legal, né, pensar assim, porque tu és a co-criadora do próximo filme agora que a gente vai falar, né? A gente vai falar com a Wanda agora. E aí, eu ainda não tinha prestado atenção no início. Quando eu vi o filme, aí eu não tinha prestado muita atenção. Vi os dois em sequência e pensei, nossa, eles dialogam muito, assim, sabe? De pensar mesmo essa questão, né, de como a colonização ela se faz presente para a gente até hoje, né? E
no nosso cotidiano, não só nos nossos corpos, né? Porque tem um momento em que ela fala, né, lá no Até o Fim do Mundo, ela fala, né, a colonização são essas roupas, né, que a gente veste, a guerra é a colonização. Eles colocam veneno na nossa comida, né? Enfim, são são várias facetas da colonização no nosso dia a dia, né? E aí, quando eu fui ver o Fogo Vivo, né, eu pensei, olha que loucura, né? Eles dois, eles conversam muito ainda sobre essas grandes empresas que estão ali, né, invadindo os nossos territórios e que influenciam na nossa vida cotidiana, assim, até nos nossos afetos, né? Até no jeito em que nós estamos ali nos relacionando, né? Porque, enfim, né? Porque a colonização é isso, né? Eles não querem deixar a gente fraco, né? Eles querem eliminar mesmo. Essa é a vontade deles, né? Tem uma fala da Patrícia, né, da homenageada, né, do Cine Clube, no filme que ela diz que ela fala isso. Parece assim que eles realmente queriam que a gente saísse, né, que a gente sumisse da Terra, né? Eles queriam que a gente não estivesse aqui, mas nós estamos, né? Nós estamos e aí a gente vai estar até o fim do mundo, né, Juma? Então, vamos falar com a nossa próxima convidada, né, que é a Wanda. Wanda, a nossa co-criadora aí do Fôlego Vivo, que, enfim, Wanda, vai lá. Fala pra gente um pouco. Boa tarde a todos e a todas e a todos. É um prazer enorme estar nessa tarde maravilhosa com essas mulheres maravilhosas, né? Exatamente para falar sobre um pouco de nós, quem somos nós nesses territórios, e ainda mais estar com tanta parentes maravilhosa aí. E também um abraço enorme a essa mulher guerreira, né, que chega no nosso território e assim, traz os encantados, traz para exatamente nesse momento de resistência, a gente se fortalecer cada vez mais na luta, que é Xuma, nossa parente maravilhosa, né, Xuma Marruá. Então, pessoal, falar desse nosso mutirão, né, na realização desse vídeo, desse filme, perpassa por tudo que as nossas companheiras, nossas parentes falaram, como a Natália falando, e eu aqui me vendo dentro da história dela. Ela estava em territórios, com famílias em territórios diferentes, né? E nos grandes questionamentos de realmente quem era ela, né, dentro desses territórios. Interessante, isso mesmo aconteceu comigo no meu próprio território, né? Ou seja, no território onde eu nasci, no território onde meus ancestrais viveram e no território onde nós vivemos, né? Eu costumo dizer que nós morremos para existir e existimos para viver e contar nossas narrativas, né? Então, nós aqui da aldeia Cariri de Poço Dantas do Mari, era um grande sonho da gente ecoar a nossa voz, mostrar para o mundo a nossa existência nessa chapada do Araripe, onde nossos ancestrais viveram, e nós sabíamos que existiam, mas todo o tempo era negada a nossa existência, né? Por mais que nós nos autoafirmássemos como indígena, as relações dentro do nosso território é sempre de negação, de apagamento. E sempre nós entendemos que a arte era um instrumento muito importante para a gente ecoar a nossa voz, para que as pessoas dessem visibilidade à nossa existência no nosso território. E aí parece muito louco, sem ninguém saber nem o que é cinema, surgiu um edital e nós enlouquecemos, e tinha 2 instrumentos para que nós concorrêssemos. Um era um portfólio e o outro era um vídeo. E a turma, aí nós fizemos um grande encontro na comunidade toda, eu quero um vídeo, que é para eu falar, para eu contar a minha história e tudo. Eu disse, sim, mas nós vamos fazer esse vídeo como? Eu também, na minha ingenuidade, disse assim, não, vamos, nem que eu tire dinheiro do bolso, do meu salário, eu tiro um dinheiro, eu acho que dá para eu editar. Eu entendia que editar era R$200, R$300, né? Na minha ingenuidade. Aí, tudo bem.
Chamei uma grande fotógrafa, nossa amiga aqui, a Nível Shoa, e ela disse, Nível, tu topa fazer umas fotos para a gente, umas filmagens para a gente, agora a gente não tem dinheiro, não. Tu vai à tarde lá no nosso território e faz, depois, quando a gente ganhar o edital, a gente vai e conversa contigo, pode ser? Topo, Wanda, vamos. E aí nós fomos e começamos esse processo. E quando nós começamos esse processo, ela foi para Fortaleza e disse, Wanda, se cuida aí, vai atrás da pessoa para editar. Que eu fui atrás, era um absurdo de dinheiro. Quando eu perguntei, o cara disse, 800 mil reais para editar. Eu falo, minha Nossa Senhora, e agora? Eu não posso mais retroceder, porque senão eu vou criar uma descrença no nosso território. E agora, o que é que eu vou fazer? Não, mas nós vamos dar de conta. Aí, de repente, eu estou aqui, meu telefone toca, né? Os encantados, eu acho que são os encantados, ele providencia tudo, pessoal, por mais que é assim, muito mágico. Aí uma pessoa liga para mim, que eu nunca vi, não sabia quem era, que é essa mulher que está aí junto com vocês, Juna, aí diz assim, ei, eu quero conhecer o seu território. Aí eu, ótimo, vinha para minha casa para a gente tomar um café, que depois a gente combina e nós vamos lá e tudo mais. Em suma, fomos para o território, aí quando chegou lá, disse, o que é? Aí ela conheceu e tudo mais, interagiu com a gente, aí disse, e o que é que vocês estão fazendo? Eu digo, mulher, eu estou numa loucura, nós estamos fazendo um vídeo, que eu não sei nem como é que faz, mas nós vamos fazer, eu estou atrás de uma pessoa para editar, ó, tudo isso que nós já temos aqui. Ela disse assim, olhou para mim, riu, aí com esse jeitinho dela, aí disse assim, nós vamos fazer esse negócio. Eu disse, como? Juma, é caro, custa tanto, eu estou atrás de uma pessoa que me ajuda, uma pessoa simples, que esteja começando agora na carreira. Ela disse, não, eu vou te ajudar, eu tenho um projeto que tem uma verba, não me deixe de conversa, é verdade isso. E aí a gente começou, né, os encantados começaram a criar as situações para que a coisa acontecesse. Em suma, nós arranjamos um rapaz que fez super barato para a gente, um anjo. E esse menino encantado, que eu tenho certeza que foi os encantados que mandou para a nossa casa, ele trabalhava até 5 horas e sentava com a gente. Aí ele disse assim, Wanda, você vai recortar tudo que você não quer e juntar, né? Tem um nome técnico que vocês sabem muito bem do cinema, como é mesmo o nome técnico, como é o seu capaz? Decupagem. Isso, decupagem. Eu disse, e o que é isso, homem? Ele disse, você vai cortando os filmes, botando os pedacinhos que você quer dentro de uma pasta. Eu, vala, minha Nossa Senhora, virei noite enlouquecendo fazendo isso, né? Aprendi a fazer a decupagem, que eu não sabia nem o que era. Em suma, resultado, nós conseguimos esse rapaz, esse filme saiu, aí nós realmente ganhamos grande visibilidade, assistimos à noite na comunidade, era todo mundo, pessoal, se vocês vissem a energia de meus parentes vendo esse vídeo, se vendo dentro daquele vídeo, menina, era a coisa mais linda do mundo. Aí, vamos fazer um documentário, vamos fazer um vídeo maior. Aí Juma chega e diz, não, nós vamos fazer outro. Eu digo, Juma, tu tá ficando louca, como assim? Vamos fazer outro falando sobre a questão da terra e da água, que são dois grandes problemas dentro do nosso território, porque nosso território, a gente diz assim, o processo de colonização, ele trouxe negação, ele nos eliminou, houve um massacre, ele, né, extinguiu com muitos de nossos parentes, mas não existiu. Isso continua existindo ainda nos tempos modernos. Só que de uma forma como pano de fundo, mas ainda continua acontecendo, certo? Essa negação, esse apagamento, ele é contínuo, ele ainda continua. Por isso que cada vez mais nós temos que nos tornarmos mais resistentes. Então, 2 grandes obras que foram dentro do nosso território, né, que foi um açude, que é chamado açude Tomás Osterne, ele chega e tira indenizado as nossas terras, e grande parte dos nossos povos migra para outros lugares, e alguns resistem e continuam no território, mesmo não sendo mais dono da terra, né, mas sendo poceiro, ou usando a terra como, apenas como usufruto da terra, né? E logo depois veio outra obra que está em processo, que é o Cinturão das Águas, que aí novamente traz outro grande impacto ambiental, social e econômico dentro do nosso território. E aí muitas pessoas foi muito difícil a questão até mesmo psíquica para muitas pessoas emocionais, socioemocionais, e isso causou um dano muito grande.
e a gente sabe que por trás de tudo isso, essa questão da luta pela terra e pela água, quando a gente chega no nosso território, que nós somos obrigados a sair desse território, com isso nós também perdemos muito da nossa identidade, da nossa cultura, né? Porque aí nós vamos viver em outros territórios, com outra forma de vida, entendeu? Deixar de cultivar o que nós cultivávamos antes, com os nossos tipos de comida, as nossas crenças, as nossas formas de vida. Enfim, então, nós optamos para falar sobre essa terra e a água, né? E esses processos de apagamento, ainda hoje, contemporaneamente, dentro do nosso território. E aí surge exatamente o Fôlego Vivo, né? E aí foi mais outro movimento que... Aí pronto, aí todo mundo começou a se sentir muito empoderado, né? Se achando mesmo que... eu costumo dizer que, por exemplo, hoje eu acabei de chegar lá da comunidade, da nossa aldeia, mas assim, é impressionante como a gente se fortaleceu. Vocês não têm ideia de como esses vídeos eles foram importantes, e vocês podem ter certeza, o meio de comunicação, através dessa nova forma de vídeo que nós estamos fazendo, esses vídeos sociais, dentro da própria comunidade, com uma forma diferente de fazer vídeo, ele traz um impacto muito grande, positivo, na visibilidade do nosso povo dentro das nossas aldeias. E também internamente dentro das nossas aldeias, não só fora. Uma coisa que eu acho muito importante, que eu estou vibrando muito, é a vibração que aconteceu dentro do nosso povo com as conquistas que nós tivemos, porque eles viviam muito descrentes, eles não acreditavam neles mesmos. E eu acho que esses vídeos, ele mostrou o quanto nós somos importantes, como a nossa história é importante, como nós somos vivos, como nós estamos latentes naquele território. E aí também isso trouxe para a gente ainda uma integração muito grande internamente do nosso povo, né? Hoje se eu fosse narrar para vocês as alegrias que eu vivi de ontem para hoje dentro daquele território, tudo consequência dessa visibilidade proporcionada por esses vídeos. É isso, eu acho que nós ainda temos as parentes, desculpe, parente, quando eu me empolgo, é assim mesmo. E a gente ainda vai ter possibilidade de dialogar mais, né? Então, é isso. Muito obrigada pela oportunidade de estar com tanta gente maravilhosa, podendo falar um pouco do nosso lugarzinho aqui no interior do Ceará. Ai, obrigada. A gente que agradece, Wanda, né? E é interessante que tu falaste isso sobre os encantados, né? Sobre como eles influenciam, assim, né? Enfim, na nossa vida. E que quando tu falaste isso, eu imediatamente pensei, nossa, os encantados, os seres encantados estiveram, acho que, presente para reunir também, né? A gente aqui nesse momento, porque são filmes que dialogam, né, entre si. E aí, agora a gente vai falar com a Grace, né? E quando eu vi o filme da Grace, os dois, né, que estão, tanto o parente quanto mulheres indígenas, né? Quando eu vi, eu lembrei muito de uma frase que eu acho que foi a Nathalie, né, lá no filme dela. Ela falou que ver os outros parentes faziam ela ter força, né? Ela ter força de continuar. É importante para ela se ver nos outros parentes, né? E aí, quando eu assisti o filme da Grace, eu fiquei pensando muito, né? Essa frase da Nathalie no filme dela foi reverberando muito em mim, assim, nesse sentido de que quando eu vi, eu pensei, nossa, que delícia, né? Que força a gente se vê realmente. E essa questão do cineclube tem muito disso, né? Principalmente essa sessão, né? De a gente não se sentir sozinho, a gente ver os outros, ver as outras lutas e ver que a gente não está sozinha, né? A gente está, assim, numa grande... Não consigo nem encontrar uma palavra, mas a gente está, assim, nessa união cósmica, né? E que não deixa a gente ficar sozinha jamais, assim. Então, Grace, tu falou um pouco para a gente, assim, um pouco disso, e inclusive aparece muito também principalmente no teu segundo filme, né, Mulheres Indígenas, que falam muito também dessa questão
do lado espiritual, né? Da mulher, não apenas nessa dimensão política, dimensão territorial, mas também nessa questão espiritual. Tu pode falar para a gente um pouco do processo dos filmes, dos dois, né? Massa, obrigada, Cláudia. Primeiro eu quero cumprimentar aqui, né, direito, agora que todo mundo está aqui, vocês todas, né, e dizer que também é uma delícia escutar vocês falando, né, Juma, Nathalie também, outra parente que eu não conhecia, né, Juma, mas a gente acabou conhecendo, eu fiz parte da curadoria da Motara, né, e foi um achado, assim, seu filme, né, gostamos muito desde o início, assim como os outros, né, tantos fortes nessa curadoria de mulheres fortes que produzem, né, e realizam, né, Wanda também, que eu tive a oportunidade de estar com ela em uma live, né, foi muito massa, e eu acho que só fazendo menção a tudo isso, né, que vocês falaram também, né, e é muito significativo estar nesse território virtual, falando da nossa territorialidade, né, que é uma coisa que transcende o físico, né, e eu me senti muito imersa, né, falar igual Cláudia, nessa produção de Nathalie, porque o meu povo, ele é um povo caminhante, né, então não é como a gente denomina nômade, né, que isso não cabe nessa nomenclatura do que a gente significa. O povo guarani, ele tem o guatá, né, baseado na vivência, né, na vivência onde para, né, e adquire esse conhecimento. Então eu me vi muito imersa também, né, nesse caminhar que ela fez com a família toda, né, assim como o filme de Juma também, né, que eu gosto muito, ela sabe disso, né, que ela fez com a Parenta, né, e agora, né, com essa parceria com a Wanda, acho que só reforçou, né, essa potencialidade também que vocês têm enquanto criadoras. Mas, enfim, falar um pouquinho do processo dos meus filmes, quando eu digo meu, né, porque eu estou aqui só, mas a gente sabe que é sempre um conjunto que está fazendo por trás, né, e no meu caso é o meu companheiro, né, então eu trabalho com outro que não é o gênero feminino, é o gênero masculino, né, também para trazer essa questão de botar na roda de diálogo, né, como que a gente também tem, né, essa capacidade de dialogar, né, que é muito diferente do ocidental, né, com esse outro que para a gente ainda é o outro, né, é o diferente, apesar da gente conviver, a gente sabe que a gente tem esse estranhamento, né, e sempre vai ter, mas quando eu falo esse processo, falar um pouquinho, né, da construção, do processo criativo desses dois filmes, que aqui eu acredito que diferencia um pouco dos outros, porque foram todos feitos no processo pandêmico, né, de pandemia, né, falar um pouquinho sobre o Cunhangue, né, do parente, é falar um pouquinho da experimentação e do momento que a gente vive também, né, acho que isso reverbera, a gente está, né, infelizmente ainda a gente está sobre isso, né, sobre essa pressão, sobre tudo isso, né, que nos atravessa, principalmente nós enquanto indígena, né, e foi num processo que foi atípico, aliás, né, porque eu venho do processo, né, acho que não diferencia muito das meninas, que é aquele processo de criação, né, que sai, né, um processo, um processo que eu digo que não é um processo de demanda, né, a gente sabe que a gente tem hoje, mais do que nunca, mais processos de demanda do que criação propriamente dita, né, que você discute, né, você matura ele 1, 2, 3 anos, né, nessa imersão de conhecer o seu processo também, né, o que você quer reverberar com isso, né, mas como tudo a gente está vivendo um processo muito intenso, né, e a gente precisa sobreviver também, isso é fato, principalmente a gente que tenta sobreviver desse meio, né, desse artifício que é do audiovisual, da comunicação, enfim, né, foi nesse processo, né, só que também é um processo de demanda que gera uma coisa também muito singular das outras demandas que a gente vê. É um processo de demanda, né, de imersão que sai de dentro para fora, né, o que a gente vive a todo momento, né, apesar de eu estar também, a gente também está fazendo esse processo de cinema, nessa coisa de audiovisual, a gente é muito ligado à questão da comunicação indígena, né, a gente vê cada vez mais que a comunicação, ela se tornou uma ferramenta imprescindível, né, dentro ou fora dos territórios nesse processo de pandemia. Então, desde os casos da subnotificação, né, as questões que os parentes passavam nos territórios, né, isso se reverberava muito
no nosso cotidiano e ainda reverbera, né, que a gente não deixou de fazer essa ação, mas esse processo, ele foi tão nesse sentido do que a gente está vivenciando, e isso se somou a esse processo de demanda também, é claro. E o Cunhangue, né, ele foi um desses produtos, né, uma dessas sensações, né, uma desse sentido, esse processo pandêmico, né, juntado com esse processo de demanda. E nesse processo de experimentação foi uma coisa muito nova também, que a gente experimentou e ainda está experimentando, porque são produções feitas à distância, né? Não é diferente, né, da gente ir no território, a gente colher as informações, né, conversar com a galera, que isso para a gente é muito, né, a gente gosta muito desse contato, né, então, e que a pandemia não possibilitou isso, então, esse processo de experimentação, ele contou, né, e isso foi essencial para a realização, tanto dos dois filmes, essa parceria dos realizadores de outros lugares, né, eu acho que também possibilitou essa aproximação, essa parceria até então, né, que a gente não vê tanto mais próximo quando a gente está, né, quanto esse momento agora, né, onde a gente realmente nos demos as mãos, né, porque é uma constância que cada vez mais estou vendo, né, essa possibilidade de soma. E quando eu falo que não foi possível sem a ajuda deles, porque tudo dependeu as imagens, né, por exemplo, do processo do Cunhangue, que foi no Jaraguá, a maior parte foi na aldeia Jaraguá, né, a gente contou muito, né, porque eles estão lá dentro, né, eles conhecem as mulheres, às vezes são suas tias, são suas mães, né, são suas irmãs, então, os realizadores eram de dentro das aldeias, então isso possibilitou muito também a gente ter esse nível de riqueza, né, de intimismo com a câmera, né, de não poder, de ter essa sensação que a gente estava ali perto, né, isso possibilitou muito, né, esse retorno, né, das imagens, que foi esse produto final. Mas também trouxe outra questão que a gente viu e teve muita dificuldade, que é essa questão da acessibilidade, né, que as meninas colocaram um pouco aqui, que infelizmente, né, é o retrato que a gente vê, né, de ponta a ponta nesse país, nos territórios, né, infelizmente, né, e Jaraguá é ali no meio, muitas vezes ali do trânsito, né, da cidade grande, mas ainda o acesso, né, a conexão ainda é muito precário. Então, isso atrapalhou um pouco essa questão, né, do nosso diálogo. A gente sabe que quando a gente mexe e trabalha com esse meio, né, a nossa conectividade, né, principalmente a questão de internet, né, meios de poder estar enviando. Então, dos principais dificuldades que a gente teve foi nesse sentido, né, mas o processo de criação, isso é muito fluido, né, isso, acho que todas aqui que falaram tem muito isso, né, parte muito da nossa vivência. Então, acho que mais do que pesquisa, é certo e é fato que tem que ter, né, a gente vive no contexto, a gente tem que ter um pouco de embasamento, mas a maior parte é a nossa vivência, né, então, diferente muito, né, do cinema ocidental que a gente vê, né, que é muito baseada, né, nessa pesquisa, né, documental principalmente, a nossa vivência, né, é o nosso dia a dia, né, e o processo das mulheres, assim, foi muito especial também, porque nesse turbilhão todo, possibilitou uma reflexão que há tempos a gente vem batendo na tecla, né, porque o nosso cinema é contraposição, o nosso cinema, ele é revolução e ele é ruptura, né, então, e elas souberam, né, exatamente como reverberar isso através das imagens, das falas, né, que é uma fala de esperança, né? A gente vê no final, né, que tem, e todas elas falam, né, dessa possibilidade. E isso parte muito dessas mulheres, né, principalmente, né, das mulheres que são detentoras desses saberes, né, em especial, né, esse que foi da nação Guarani, né, dessa sabedoria milenar, né, que é carregada através de gerações. E souberam muito bem, né, passar, né, essa mensagem, né, que tanta gente, né, precisa, né, hoje mais do que nunca, né, tá em consenso, né, com que nos deixa vivo, né, respirando. Então foi muito profundo também, né, tá em contato, né, ao mesmo tempo com esses realizadores, né, e com as meninas também ao mesmo tempo, né, através deles.
Mas e falar um pouquinho do parente, né? Também não sai fora dessa questão da gente estar. Desligou. Bati aqui sem querer. Mas foi um dos nossos primeiros documentários de média-metragem, né? Até a gente vinha no processo de curta, né? E esse média-metragem também, nessa questão de poder estar colocando isso mais por uma questão de sentir, através da comunicação que chegava, né? Mas ele trouxe toda essa questão também de poder reverberar a potência das artes indígenas através do processo de enfrentamento com a Covid. Não só com a Covid, mas porque é muito anterior do que isso, né? Os processos pandêmicos durante a história, né? Que são processos pandêmicos que a gente sabe, né, que não é só a questão do Covid, né, são outras questões, né, várias outras, né, que também são pandemias, né, e trazer essa abordagem de uma maneira também que fique muito forte essa posição, né, das culturas indígenas, das artes indígenas, né, e como que isso é importante, né, a população brasileira também ter, né, a possibilidade de ver um lugar, né, que soma, né, essa possibilidade da gente subverter, né, um processo de atravessamento, seja de violência, né, seja de outras questões, né, com essas potências, né, e trazer um pouquinho essa questão também do que está acontecendo, né, dentro das comunidades, né, o que estão passando esses parentes, né, isso ficou muito claro, né, porque também como o primeiro filme, né, foi um envio, assim, diretamente dessas comunidades, né, o que elas estavam passando, né, a revolta, né, que se está tendo, né, dentro desse país todo, né, de norte a sul, nessa questão mesmo de abandono, né, apesar da gente ter instâncias, né, governamentais, né, ou especiais relacionadas a gente sabe que isso é só maquiagem, né, isso só é a mascaração, né, do processo que a gente está enfrentando. Então, foram, assim, dois produtos, né, que a gente teve essa possibilidade de também trazer uma questão de readequar o nosso processo de criação, né? Eu até esse dia eu estava comentando com meu companheiro, né, que a gente tem toda essa questão de demanda, e que isso é urgente também, né? Eu acho que mais do que nunca as produções indígenas no país teve um boom, né? Isso de todo canto do país, né? A gente viu realizadores, a gente viu comunicadores, né, colocando seus produtos nas redes, não só isso, né, mas também outro leque, né, dessa comunicação, né, que são os influenciadores produzindo seus conteúdos. Então, foi onde mais a gente teve presente nesse território digital, né, e eu acho isso muito significativo, né, eu acho que, por um lado, né, a gente movimentou esse ambiente que até então, né, ainda era muito tímido, então eu acredito que isso foi muito positivo, porque é uma maneira também da gente poder dizer que a gente está vivo, né, independente, né, de tudo, né, a gente ainda luta para sobreviver nesse país. Mas eu acho que dentro, né, dessa possibilidade a gente conversa aqui e a gente está no processo de diálogo e isso eu tenho percebido muito. Eu acho que para além, né, do que a gente reverbera enquanto indígena, enquanto pessoa, enquanto território, é muito esse lugar marcado pelo agora, né, o que a gente está passando, porque não tem como a gente reverberar ou vislumbrar um futuro, um lugar lá na frente, né, se a gente cada vez mais está afundando nesse país, né. Esse dia eu estava agoniada assistindo o jornal, porque não tem, né, como a gente respirar, e isso reverbera também no que a gente faz, né, o processo criativo, principalmente de ficção, ele está em crise, né? A gente não está tendo uma porta, a gente não está tendo a saída, não está tendo válvula nenhuma de escape, né? Então, e é muito importante cada vez mais, né, processos nesse sentido, poder olhar, né, para essas culturas, né, para as nossas culturas, né, enquanto meio também de sabotar, né, esse sistema que mata, né, esse sistema desse país que a gente vivencia. Então, acho que é muito nesse sentido, né, e também da gente poder se fortalecer, sabe? Mas cada vez mais nesse sentido. Então,
apesar, né, da gente estar nessas trajetórias, isso é muito importante, mas não esquecer, né, do que nos mantém vivos, né? Acho que isso é o essencial que a gente tem que perceber, né, cada vez mais hoje. Mas, assim, em resumo, né, foi assim o processo criativo dessas duas produções, e eu acho que é muito nesse lugar desse território mesmo, desse território simbólico também, essa trajetória, né, que eu parti através da direção dessas duas perspectivas de filmes, porque o meu território hoje ele é simbólico, né? Eu falei da minha caminhada, né, o Oguatá, que ele é um processo milenar do povo guarani, né? Hoje o meu Oguatá também é simbólico, então a gente cada vez mais a gente transforma, né? Porque a cultura ela é dinâmica, né? A gente tem sempre que citar, né? Essa questão e cada vez mais colocar na roda, né? Eu acho que é muito nisso, né? Essas territorialidade para além do físico, né? E esse país, né? É essa cara, né? É o estar aqui da vida, né? Esse caminhar, mas é bem nesse processo, né, que foram essas duas produções. Acho que é isso, eu acho que eu falei demais, mas é isso. Foi ótimo, obrigada, Graça. Eu queria fazer uma outra pergunta assim para vocês, né? Mas como eu acho que eu não vou ter a oportunidade de falar e aí a Graça falou sobre isso, né? Sobre o processo. Eu quero agradecer, assim, porque realmente todos nós estamos vivendo um momento que é muito tenso, né? A gente todo dia é um soco no estômago assim diferente. Então, quando assisti teus filmes, eu tive assim foi um alívio, sabe, assim, foi uma respirada, na verdade, sabe, assim. Tem uma frase que eu até anotei aqui que eu achei assim que foi o que cara, é isso, sabe? A gente está resistindo aí desde 1500, né? E é como como o nome do filme da Juma, né? Até o fim do mundo. Então, essa frase foi logo no finalzinho, assim, que foi, eu acho que o de mulheres, né? Para um novo mundo, novas pessoas e novas sementes, né? Então, eu acho que é um pouco disso, assim, da esperança para a gente, de realmente de tentar fazer um outro mundo, né? Enfim, aí eu vou fazer aqui uma pergunta para vocês, queria fazer uma outra pergunta, pensando nessas encruzilhadas em que nós estamos, né? São várias dimensões da nossa vida, entre ser mulher, né? E para vocês, assim, né? Pensar nesse corpo-território, você enquanto um corpo-território, e pensar na questão do território geográfico, né? Então, como que foi para vocês, né, produzir a partir de ser mulher, né, com esse corpo território e a partir do território geográfico de vocês? Aí a gente começa pela, sei lá, se alguém quiser responder primeiro, ou eu posso começar de novo por aquela ordem. O que vocês acham melhor? Posso começar pela ordem? Desde a Sim, Nathalie? pode ser. Então, vamos lá, Nathalie. Tá certo. Bom, em relação como vocês viram em TAC, eu acho que a presença da mulher na minha família foi sempre muito forte. Quando os meus pais migraram para cá, né, veio meu pai primeiro. A nossa migração normalmente ocorre assim, né? Vem o marido, o homem, né? Ele vem para o Brasil, conhece o país, vê se vai dar certo, e aí depois vem o resto da família. E até em questão de documentação é assim: primeiro se regulariza o marido, não sei, o homem, né? Ele pega a regularização no país, depois passa para a mulher e os filhos, né? E os meus pais foi assim também. Só que aí, quando eu tinha 7 anos, meu pai acabou falecendo, ele ficou doente, e aí ficou minha mãe sozinha aqui, né? Então, desde os meus 7 anos, a minha mãe cuidou aí da gente, né? Somos em 3 irmãs também, todas mulheres, então em casa é sempre mulheres, e essa foi a minha grande referência em tudo que eu vivi, né? Como a minha família toda estava lá, então acho que todas as referências foram sempre assim, de ver ela lutando, de ver a força dela, de ver mais que tudo a garra dessa força que ela tinha de não desistir da família, não desistir dos filhos.
Até porque ela veio de uma história onde a minha avó teve muitos filhos, né? Ela teve 8 filhos e os Yungas passavam por uma situação muito precária, que as pessoas não tinham direito o que comer. Então, as 2 das minhas tias tiveram que morar na casa de outras pessoas. Então, minha mãe foi morar na casa de outra mulher, onde ela era empregada, e ela era muito novinha, ela tinha 8 anos. Então, acho que vendo isso, vendo que a história já tinha acontecido, já tinha feito isso acontecer com a família dela, né, de ter essa questão de ter que sair de casa, porque não tem como ficar com os seus pais, ela não quis fazer isso com a gente. Então, ela não segurou a gente. Ela segurou e falou, não, aqui eu não vou perder ninguém. E foi forte de não voltar à Bolívia, porque ela sabia que era tão difícil lá quanto aqui. Então, a gente permaneceu no Brasil. Foi uma grande decisão. Eu acho que daí eu aprendi muito a importância das decisões que a gente toma e da força que a gente encontra, mesmo quando a gente sente que está sozinha. Então, toda vez eu penso, nossa, como ela sozinha em outro país, não tem família, não tem suporte, decidiu ficar e decidiu cuidar de 3 crianças, né? Eu tinha 7, a minha outra irmã tinha 4, a outra tinha 1 ano de idade, e ela ficou com uma oficina onde tinham várias pessoas, né? A gente trabalhou, cresci com oficina de costura, então cresci nesse meio. E eu sempre vi o quanto era difícil para ela viver como uma dona de uma oficina, né? De ter que lidar com de ter que conversar tanto com a firma, que a gente fala, né? Ir lá, cobrar serviço, pagar as pessoas e manter a casa e manter crianças. Então ela sempre teve que se posicionar muito forte frente às outras pessoas que trabalhavam com ela, né? Então, às vezes os homens não queriam ouvir ou não davam bola, sempre não queriam ouvir o jeito dela falar, então isso foi muito, muito difícil para ela, e foi isso que eu fui vendo, quanto ela era forte, e me ensinava a ser forte também. Então ela sempre falou para mim, você só tem que ter vergonha de 2 coisas, ou roubar, ou, acho que era isso, roubar ou foi mentira, coisa assim, mas você não tem que ter vergonha de se impor. Então, não tinha. Eu sempre me senti meio tímida, assim. Então, eu falava: não posso ter vergonha, eu não estou fazendo nada de errado, eu tenho que ser forte, eu tenho que me impor. Então, sempre que eu faço e tomo alguma decisão, eu lembro dela, eu lembro dessa imagem de: bom, se a minha mãe, com tudo que ela viveu, ela ficou, então qual o desafio que eu não posso enfrentar, né? Então, até quando foi em relação ao ataque, como que foi meio um sonho, assim, né? Um sonho, como que eu fiz jornalismo, eu tinha noções básicas, eu fiz multimídia, é um técnico, eu tinha noções muito básicas e uma vontade muito grande de fazer algo, de contar uma história. Então, e fui lá e fiz, né? Com um celular e um monte de material que eu gravei de uma viagem, fui guardando material, mas eu queria fazer. Então, acho que é essas forças que a gente vê nessas mulheres fortes que transmite, sabe? Por mais que as minhas decisões não sejam como as dela, ainda são decisões muito fortes e que impactam. Então, se eu duvido da minha capacidade, se eu digo, não, mas ninguém vai ver esse material, pelo menos uma pessoa ia ver, eu ia ver, sabe? Eu ia ver o material fechado, eu ia conseguir guardar aquilo comigo, ia ser minha história, mas eu acho que essa força dela que transmitiu para mim me dá a força de seguir, e ainda mais agora, e vendo as pessoas assistindo, vendo ela entendendo, e ela sempre me apoia, por mais que ela não entenda no total, né, de você seguir um caminho de arte, de você seguir em cinema, para ela sempre vai ser melhor ou você seguir pelo caminho mais do que a sociedade diria, né, tipo, você trabalhar em casa 8 horas e ter sua carteira assinada. Era esse o caminho natural, né? Que a minha mãe vê. Então, ver ela me vendo assim, pulando para lugares onde é incerto, né? Muito inseguro. Então, ela entende, mas não, ela tá fazendo uma coisa que ela gosta e ela vai entendendo e me acompanhando. E eu vou mostrando para ela o quanto é importante. Então, isso que é muito além. E é muito uma coisa que eu quero, sabe? Eu falo, mãe, isso eu faço pela gente, pela nossa família, pela nossa história. E por ela também, pela história que ela viveu. Então, poder contar essa história dela de alguma forma é meio que agradecer ela também por toda a força e a luta, não só dela, mas acho que todos nos nossos passados, né, nossos ancestrais, nossos familiares, os meus avós, e tanto da minha avózinha, que teve que deixar minha mãe sair de casa, agradecer ela, sabe, tanto pela força, porque eu sei o quanto foi doído para ela, e a minha mãe foi muito forte, e nunca sentiu rancor, e nunca foi contra meus avós, sabe, ela sempre amou muito, e sempre entendeu esse lado, então acho que esse entendimento é muita coisa da mulher, a gente entende, a gente é muito dessa forma, que é muito lindo, essas são coisas que eu aprendi com ela,
não tendo um modelo masculino como isso, sempre foi 100% ela, e ver ela, e isso é muito bonito. E aí agora, em relação a... Eu me encontro em outro momento onde eu sei o quanto é difícil estar no meio artístico, meio audiovisual, e ainda mais pra gente, que é uma mulher, e é racializada, é indígena, é imigrante, é muito complicado, é muito complicado. Então, aí está o poder da gente de ter essas conexões, né? De ter o apoio uma da outra, de estar nos lugares, de conseguir ouvir, de aprender e sempre estar ouvindo. Isso é uma coisa que eu aprendi muito com a minha mãe. Ela só fez ensino fundamental, então ela sempre aprendeu muito ouvindo. Ela sempre me falou isso: onde você está, você tem que ouvir e aprender. Tudo que for bom você pega, e tudo que for ruim você exclui, mas o que for bom você aprende. Então eu vou nos lugares assim, com os ouvidinhos bem atentos. Ah, ela fez assim, beleza. Ou vai lá e já vai pesquisar como que ela fez isso. Aí eu vou indo atrás e vendo essas referências. Então sempre essas referências são muito importantes para mim, sempre são pessoas, então eu vou tomando de referência aqui e ali. Eu acho que a nossa força é essa, né? Uma coisa que é muito bonita de se ver, e a gente leva sempre para todos os lugares onde eu posso também eu levo, e é muito bonito. Eu acho que é isso. Obrigada, Nathalie. Vamos ouvir um pouco a Juma sobre isso. Ai, que lindo, Nathalie, esse negócio da escuta, porque eu ia começar agradecendo vocês por tudo que eu ouvi hoje, porque, sei lá, eu e a Wanda, a gente se fala assim, praticamente cada dia sim, dia não, a cada 2 dias, cada 3 dias no máximo. Agora, se eu vejo tudo que ela, tento ver tudo que ela faz, ouço, mesmo quando não é só live nossa, e ainda, né, e hoje, né, que tô te ouvindo, já tinha visto o filme, mas ainda assim, eu anotei, mas não anotei no papel, anotei no corpo, assim, um monte de coisa que eu fiquei assim, nossa, olha o que ela tá, sabe? A Wanda falou um negócio, a Graciela falou, eu falei, nossa, deixa eu ouvir esse negócio, ouvir com o corpo todo, né? A Cláudia falando, assim, então, nossa, obrigada. E agora sobre essa questão linda, assim, que você formulou, Cláudia, para a gente, eu acho que muito sobre o Astro Fim do Mundo, mas acho que também tem a ver com o fôlego vivo, ou com a nossa própria vida, que eu acho que todas as parentas vão se identificar provavelmente com isso. Parentas não, né? Vários seres, né? Que essa dimensão do corpo-território, do território, né? Ele é uma dimensão ampliada, até a relação com a mulheridade, né? Porque a mulheridade dos povos indígenas, ela é do ser humano, do Homo sapiens, sei lá, mas é dos seres não humanos também, né? A gente se aparenta, né, com todas essas relações. Então, por exemplo, lá com a Margarita, com o filme, né, O Hasta el Fin del Mundo, para a gente, por exemplo, os sofrimentos que a Margarita passou em 32 anos, ou os meus, mas vamos pensar que o foco era mais para falar da vida da Margarita num determinado momento, né? Mas os meus também, mas tinha o das árvores de seringa, né? Das seringueiras, né? Que as seringueiras, bem, vocês que estão na Amazônia, né, sabem mais, né? São árvores lindas, maravilhosas, que duram anos, mas elas no monocultivo, elas são tão abusadas durante a vida delas que elas morrem com 32 anos. Uma árvore que nasce e cresce para ser assassinada aos poucos durante a vida. Isso é corriqueiro, qualquer coisa que tenha borracha ao nosso entorno, sei lá, peguei um negócio aqui do celular, né, do meu próprio celular, ele tem essa dor desse ser, né, que em muitas culturas é um ser, né, inclusive feminino, né, ser um ser também, né, ou as flores, ou, né, lá no filme com Margarita, a gente usa também a imagem da rosa colombiana, que é um dos maiores itens de exportação da Colômbia, né? São essas rosas, né? E o sistema de escravização das rosas e das mulheres, em geral indígenas ou afrodescendentes, que trabalham nas produções de rosa colombiana, né, elas são idênticos, é o mesmo abuso, né? Então, quando a gente vai falar desse corpo-território, nosso corpo-território, ele é tudo isso, né? A gente é formado, então, no fôlego vivo, mas a Wanda fala melhor, mas para mim, uma das coisas que mais mexeu comigo sobre todo o abuso, né, da transposição do Rio São Francisco, né, com a terra, né, dos seres, mas quando a dona Ana fala da cajarana, né, Wanda, da cajarana, que o problema é que mataram uma cajarana e mataram uma cobra também no processo. Ela evidencia isso como né? Então são todos esses seres, esses outros entes, né? E mesmo essa relação entre o que é feminino e masculino, que está em vários seres, ou no que encantou e no que cantou. Então, quando a gente, né, faz esses filmes ou está aqui junto, é pensando na libertação
da terra, da libertação desses seres humanos, dos seres não humanos, né? A gente estamos todas juntas aqui com esse objetivo, com certeza, né? Para que a gente possa andar nos territórios, andar como possa... Bem, eu estou até agora ouvindo aquilo que a Graça falou lá, da coisa guarani, eu ainda estou, né? Mas a coisa, quando a gente anda, né, eu volto, que a Nathalie faz esses processos, né, ou eu faço processos de andar, né, mas a gente fica muito presa nas fronteiras, nos arames farpados que ficam, né, cercando as terras, a gente sempre se prende em todas essas barreiras de nacionalidade, de tudo, e eu acho que o que a gente mais quer é que se dilua isso, né, para que a gente possa andar livre, que a terra seja livre, né? A gente pensa isso parece tão distante de nós, parece uma utopia tão absurda, mas a gente tem que lembrar que há muito pouco tempo, 500 anos, era assim, né? E não há 500 anos, tem vários povos, tem várias comunidades, por exemplo, o povo da Margarida, o Sicuani, eles sofreram o processo dela de colonização dessa maneira tão absurda na geração da avó dela. Então, faz muito menos tempo do que os povos do litoral, lá na Colômbia, ou outros povos ali que entrou pela Amazônia. Eles ficaram lá. Então, quer dizer, na geração da bisavó dela, eles andavam livres, né? E a terra era livre também naquele, né? Aí, quando chega esse processo, é que exige uma escravização. Então, é isso, né? Acho que aqui o sentido é tentar fazer esses filmes, né? Estarmos aqui juntas para a libertação de todos nós em comunhão, seres humanos e não humanos. Obrigada, Juma, obrigada por... obrigada a todas vocês, né? Assim, é maravilhoso ouvir vocês, assim. Wanda, pode falar com a gente um pouco? Bem, dando continuidade aí à fala da Juma, né? Essa relação corpo-território, e também entrando um pouco na fala da parente Nathalie, é interessante a gente colocar, eu acho que existe várias dimensões na relação corpo-território, né? E eu acho que também isso se aplica também específico a cada território, porque assim, uma das coisas que nós temos que ter muito cuidado também, enquanto indígenas, é que essa questão da homogeneidade não existe, né? Cada território tem a sua especificidade, o seu modo de ser, o seu jeito de viver. E, assim, nós que estamos aldeados em um território semiárido, né? E que muitos de nós tivemos que ter esse apartamento, né? Ou seja, essa divisão entre o nosso território, onde nós nascemos, onde temos nossa cultura, onde tinha o nosso modo de viver, e por conta de uma necessidade de sobrevivência, nós tivemos que nos apartar desse território. Muitas são as dores psíquica e física que nosso corpo sentiu, né? Nesse momento lembro como se fosse hoje a dor quando minha irmã casou, que teve que vir embora para São Paulo. Todos nós familiares, hoje eu lembro como se fosse uma fotografia na minha mente hoje. Todos nós familiares, se eu me emocionar, por favor, entendam. Todos nós familiares na rodoviária do Crato, para minha irmã partir, minha mãe voltando para casa como se, por exemplo, a gente, pronto, todo mundo fosse morrer e ninguém nunca mais fosse se encontrar. A dor era tão grande que nós passamos tempo para se recuperar dessa dor, entendeu? Então, essas dores se repetiram durante muito tempo. E aí posso relatar para vocês, que aí eu peço também, mais outro momento dessa corpo-território, nós sempre vivemos de uma forma coletiva, morava todo mundo um próximo ao outro, nós construíamos nossa casa juntos, uns em forma de mutirão, a gente colocava roça na agricultura, meus primos iam para a roça do papai quando ia ser o plantio, quando ia sendo deles, nós iríamos com ele, e assim sucessivamente. Eu morava com minha vozinha e a casa da minha mãe era em frente. E, assim, uma dor muito grande eu senti quando eu, com 9 anos de idade, eu tive que sair da casa da minha avó, eu morava com minha avó, para ir morar na casa de uma família para estudar, porque meus pais não tinham condições de me botar para estudar. Então, vocês imaginem que uma pessoa com 9 anos de idade sai de uma convivência totalmente diferente e vir morar com uma pessoa, com pessoas de poderes econômicos totalmente diferentes.
com costumes totalmente diferentes, e você resistir dentro dessa realidade, entendeu? Você manter viva todos os seus valores que você tem dentro do seu território, dentro do seu povo, entendeu? E aí você se sentindo indígena, mas você não podia dizer, porque as pessoas não acreditavam em você. Porque quando você falava que era indígena, as pessoas riam de você, entendeu? Muitas vezes eu fui ironizada, inclusive por professores universitários. Quando eu falava, eles, você não tem nada a ver, você não tem característica cis, não tem característica Y, não sei mais o quê, você não tem nada a ver com a questão indígena, entendeu? Até a gente realmente, com a chegada de uma moça chamada Rose Cariri, uma parente no nosso território, que ajudou a fortalecer essa nossa luta, né? E essa nossa identidade, a nós realmente assumir a nossa autoafirmação indígena. E aí, nesse momento, essa mulher que saiu com 9 anos de idade desse território com muitas dores, que essas dores também não se apagam, né, tão facilmente, a gente não tem como negar isso, ela volta novamente para o seu território, e aí ela traz exatamente, eu me sinto dentro desse território junto com o meu povo, nesse momento dessa contribuição, né, agora com uma formação onde eu entendo da nossa história, onde eu compreendo a resistência do meu povo, entendeu? Onde eu compreendo as dores do meu povo, onde eu entendo que realmente o processo é um processo difícil, é um processo lento, não é um processo imediatista, que eu não posso também rotular meus parentes por algumas formas de rejeição dele, por alguma forma de medo que eles têm de ser quem eles verdadeiramente são, entendeu? E aí a gente volta nesse fortalecimento, nessa luta para o território. Outra dor que eu acho que existe nessa separação entre território e corpo é exatamente essa relação com a natureza, com a terra, né? Aí, dando ênfase ao que Juma falou, quando esse projeto da transposição do Rio São Francisco chega dentro do nosso território, que é o Cinturão das Águas, a forma como foram desocupados, retirados nós, povos indígenas, de nossas terras, chegou a um ponto de que Dona Ana, ela foi retirada da casa dela, mas uma das dores maiores que ela sentiu, e que ela relata isso com muita firmeza, é o corte do pé de cajarana. Por quê? Porque o pé de cajarana de Dona Ana fazia parte da vida dela, era um pouco dela. Ela me conta que quando ela tinha os problemas dela, ela sentava debaixo da cajarana e dialogava com ele. Entendeu? Então, isso são marcas muito fortes dentro do corpo dela, certo? Dentro da vivência dela, dentro do subconsciente dela, entendeu? Ela disse que quando eles cortaram o pé do cajarana, era como se ele tivesse dado uma facada no peito dela, no coração dela. E quando eles cortaram também, ela ainda ficou mais chocada ainda, porque cortaram uma cobra com uma tal violência que disse que um pedaço da cobra ficou debaixo da cama dela. E depois a filha dela que encontrou esse pedaço da cobra dentro. Então, nós tínhamos no nosso território uma grande plantação de caju. E o caju, para nós do semiárido, principalmente para nós mulheres guerreiras, que no período da seca não tem como sobreviver, a castanha é uma fonte de renda. A macaúba, a castanha, o jatobá, certo? Para vender, para ter uma certa renda. E aí, isso é uma dor muito grande também, né? E além de que nós, por exemplo, outra relação corpo e território é que, por exemplo, se você dissesse assim hoje, Wanda, defina para você o território da sua aldeia. Eu diria para você que eu teria muita dúvida para vocês de definir. Por quê? Porque o território Cariri é Poço Danto-Mari, o território Cariri é Monte Alverne, é Santa Fé, é Aiuaba, é Ubajara, é São Paulo, certo? É o Rio, o que mais? É o Maranhão, é o Pernambuco, certo? É a Areinha, é o Valentim, é o Paimané, certo? É a Lagoa. Então, definir hoje o território, a nossa territorialização, é algo bem complexo,
Por quê? Porque nosso povo, para resistir, para sobreviver, para se manter vivo, eles tiveram que migrar dos seus territórios. E nem por isso eles deixaram de ser indígenas. Porque se for assim, quem vai para os Estados Unidos deixa de ser brasileiro? Né? Então, nós permanecemos sendo indígenas. E aí, por exemplo, uma das dores muito fortes nessa questão também da relação corpo e natureza, né? Ouvindo hoje, esses dias, a gente numa roda de conversa no terreiro de Rosa e conversando e ouvindo ela dizer, ai, como eu tô com uma dor de cabeça tão grande, uma agonia no juízo, né? Ela diz, uma agonia no juízo. Eu, por quê, Rosa? Porque, Wanda, depois que cortaram as matas, tudo tá tão difícil para eu ir buscar lenha, porque minha prima, ela ainda vive cozinhando em um fogão de lenha e que ela vai 3 vezes por mês para a mata colocar o vegetal seco para fornecer energia para ela cozinhar durante o mês todo. Então, ela disse, com essa cortada das matas, Wanda, hoje está tão difícil, me dá uma coisa ruim na minha cabeça, olha, eu estou com uma coisa ruim. Além de cortar essas matas, essas máquinas na minha cabeça. Ora, vocês imaginem, todo mundo vivendo num território onde você só escuta o cantar dos pássaros, certo? E, de repente, você ter um turbilhões de máquinas que vocês nunca nem viram. Todo dia no seu ouvido, de manhã, tarde e noite, né? Então, ela disse para mim também, Wanda, aqui tem muita muriçoca. Eu disse, oxe, Rosa, e o que foi isso? Que nós não tínhamos... Oxe, meu cunhado estava dizendo derrubar as matas, Wanda. Se derrubar as matas, as muriçoca que estavam no mato veio tudo para aqui para casa. Entendeu? Então, são sabedorias que, na vivência da gente com a natureza, por exemplo, meu pai nunca estudou ecologia. Meu pai, ele morreu analfabeto com 65 anos, de um Cariri, mas ele dizia assim, minha filha, nós não vamos plantar lá no tabuleiro tal esse ano, por quê? Porque nós vamos deixar a terra descansar. Então, meu pai não sabia o que era a composição química da terra, que a terra precisava se nutrir para que produzisse mais alimento para nós sobrevivermos, mas a sua relação com a natureza fazia ele entender, entendeu? Da importância que a terra tinha. Então, o cuidado que ele tinha que ter com a terra para que a terra continuasse nos alimentando. Então, são sentimentos e são valores e valores que mesmo durante esses 500 anos de apagamento, né, nós continuamos resistindo. Ou seja, por mais que nós vivenciarmos todo esse apagamento, dentro de nós, no nosso subconsciente, no nosso espírito, na nossa alma, na nossa energia interior, nós carregamos muito forte, né, a nossa ancestralidade, o nosso modo de viver. Ou seja, os nossos sentimentos de coletividade, de solidariedade, de honestidade, de humanidade, eles não foram apagados. A gente se adequou a esse mundo moderno, sobreviveu a todas essas questões, entendeu? Mas dentro de nós ainda ia para as matas, a gente é católico, mas a gente ainda ia para a mata fazer os nossos... falou a palavra agora, os nossos rituais, certo? Na nossa comunidade, nós continuamos para a mata fazendo nossos rituais, mesmo indo para a igreja católica, certo? Então, a força também baseada na relação das mulheres guerreiras, como, por exemplo, minha mãe, nós somos 10, mamãe criou 10 filhos tecendo numa rede, num tiá. E assim são muitas as mulheres do meu território que criaram seus filhos, tecendo rede no tiar. E assim, cada mais eu fico mais entusiasmada com o papel da mulher. Como a mulher é forte, como a mulher, apesar de ter sido também apagada e negada, o papel dela, né, dentro das relações, né, que nós temos dentro das relações sociais que nós vivemos, não diria dentro da aldeia, mas dentro das relações que nós vivemos, ela se manteve forte. Ainda ontem eu vou fazer um relato para vocês aqui, que eu participo também de outra associação não indígena, que se formou-se lá vizinha nossa, que é uma associação de agricultores, chamada Apromari. E eu estava no dia da criação, me convidaram para eu dar uma força. E eu cheguei, me sentei lá e fiquei, como Natália disse, ouvindo. Aí, vamos montar a gestão, né?
da associação. Era fulano de tal homem vai ser o diretor, fulano de tal homem vai ser o gestor. E as mulheres, mãe de mulher, mas tudo caladinha lá. Fulano de tal vai ser o gestor, fulano de tal vai ser a secretária, fulano de tal vai ser não sei o quê, e as meninas caladas. Aí eu fui e disse assim, e vocês, mulheres, não vão fazer parte dessa associação, não? Vamos ocupar esses espaços de fala, cadê vocês? Aí um levantou e disse, eu vou botar meu nome para ser vice-presidente. Resultado, para não demorar tanto tempo, que eu falo demais, pessoal. Em suma, hoje eu acompanho essa associação e hoje eu vejo todo dia as mulheres bombando, as mulheres se reuniram, montaram um grupo, criaram os produtos delas, os produtos artesanais, foi por elas na comunidade dela, criaram uma feira, estão indo para a feira. Ninguém ouve nem falar nos homens. Eu entro todo dia no grupo e não vejo falar nos homens, mas as mulheres estão bombando. Menina, é feira, é movimento, é fazendo parte de... Neste tanto se inscreveram, há poucos dias atrás, se inscreveram no Conselho da Mulher, elegeram uma chapa no Conselho da Mulher do município do Crato. Aí eu fiz um texto, eu digo, vou escrever um artigo sobre vocês, porque no início os homens tomavam de conta da associação e de repente eu não sei cadê os homens dessa associação. Entendeu? Então, principalmente, eu acho que além nós indígena ainda, me desculpem, mas no semiárido, pessoal, é resistência. É resistência. É resistência dia a dia a todas as condições que vocês possam imaginar, possíveis e impossíveis. A resistência à violência, a resistência às condições socioeconômicas, a resistência às condições de vida, a resistência ao apagamento, à negação, tudo é resistência, a sobrevivência, né? Então, nós realmente somos resistência. Mas eu continuo dizendo, nós morremos para existir e existimos para resistir. Obrigada. Obrigada por tanto, Wanda. Muito, muito, muito obrigada. Eu não sei nem o que falar, só agradecer mesmo por tanto, por essa fala maravilhosa. Graça, tu pode falar um pouco com a gente sobre isso? Deixa eu tomar um fôlego aqui, porque essas minhas parentas aí, viu? Oi, mas eu acho que é muito... Quando a gente fala, né, de corpo e território, eu já vi, né, nesse sentido, algumas terminologias, né, dizendo, né, o que já gerou, né, esse corpo e território, muitas vezes menosprezando, sabe, essa condição mesmo, que é uma condição natural da gente, mas também trazer para fortalecer, né, que longe, né, de ser uma questão assim, isso eu já ouvi, né, longe de ser um mimimi, porque isso de fato é real, mas trazer, acho que é muito válido, porque aqui a gente vê, né, o exemplo das territorialidades que a gente tem aqui, né, nessa janelinha, né, da gente, de nós mulheres, né, independente de povo, independente de lugar, né, e que tem sua trajetória própria. E para mim essa questão de territorialidade, ela foi me apresentada muito antes, né, muito antes desse conceito vir à tona, né, do que é terra, do que é território, do que é aldeia, do que é reserva, mesmo porque a gente sabe que isso são nomenclaturas que não pertencem, né, a gente, né, digo, enquanto povos indígenas, isso vem de uma questão ocidental, né, até o conceito de aldeamento não é nosso, e a gente sabe que é uma questão de estratégia, isso é fato, né, senão a gente não ficaria com nada. Mas, para mim, quando eu digo, foi me apresentada muito antes, né, porque eu venho, né, de povos, né, que têm essa territorialidade para além do físico, né. Eu sou filha, né, de Nhandeva, Guaiaqui, Kaiowá, né, então eu tenho 3 grandes, né, troncos na minha família, e ainda para potencializar, eu tenho a matriz africana também, né, e que é de muito orgulho, né, eu citar que a minha avó, ela é negra, né, com descendentes direto da África, mas, assim, trazer essa questão como uma questão de pertencimento, né, que a gente discute tanto, né,
hoje, né, o lugar que a gente pertence, né, acho que Wanda trouxe um exemplo muito claro disso, né, e isso perpassa por cada uma de nós, né, que realmente a gente tem dificuldade de apontar, né, aonde é o nosso território, né, até essa questão ancestral, ancestral, porque de fato nós somos povos sem fronteiras, né? E isso ainda hoje é uma questão muito delicada da gente poder colocar por uma questão de estratégia mesmo, né? Porque a gente sabe, né, o pouco ainda que a gente tem garantido de territórios indígenas nesse país, e cada vez mais a gente vem, né, nessa constante ameaça, mas trazer no sentido dessas nossas territorialidades, né, com essa questão ancestral, com a questão espiritual, né, que é muito característico dos meus povos, né, essa territorialidade a partir do espiritual, né, então o meu corpo ele não é território, né, por uma questão, né, de pertencimento, de costumes, mas para além disso tem o espiritual, né, que isso é uma marca registrada, né, principalmente do povo Guarani Kaiowá. Então, quando eu falo essa questão, né, que vem antes, né, que, por exemplo, hoje eu estou em contexto urbano, né, eu estou no interior de Pernambuco, né, então, sendo que eu nasci e me criei, né, no contexto de aldeia, né, em todo o sentido da coletividade, uma comunidade bilíngue, né, que não fala não só português, mas o espanhol, né, e outras línguas também, Guarani, Terene e Kaiowá, mas fazer essa menção de trazer, né, como uma questão realmente poder também refletir, né, até que ponto, isso Juma colocou muito bem, né, até que ponto essas fronteiras elas vão nos apresentando, né, e vão nos cercando, né, de maneira que nos façam esquecer também o que é o senso de territorialidade que a gente carrega, né, que ele não é só a questão da terra que a gente está pisando, mas é muito maior, né, e que transcende a compreensão do ocidental. Isso é fato, né? A gente sabe que a maioria, né, grande parte, né, da sociedade, ela não tem essa compreensão, né? E nunca vai ter por uma questão simples, né? Porque realmente é uma questão de pertencimento, né, de jornadas próprias, né? A gente tem a nossa própria jornada. Isso tanto se reflete nessa questão cultural como espiritual, né? Por exemplo, né, eu respeito muito essa condição, todo mundo tem esse livre-arbítrio de poder, né? Também tem muito isso, mas para mim, né, enquanto Guarani, Kaiowá, Nhandeva, Guaiaqui, para mim não faz muito sentido, né, eu seguir uma trajetória, né, que foi, né, de pessoas já trazido, né, do exterior, quanto eu tenho a minha própria, né, eu sei o contexto, né, eu sei de onde eu vim, né, eu sei as minhas raízes ancestrais, então trazer, e tudo isso faz parte dessa territorialidade que eu sou. Então, eu vou ser esse território para além do físico, para além da cultura, né, esse território espiritual onde eu for, né, onde eu estiver. E essa questão e essa questão de estratégia, ela é muito importante hoje, porque a gente sabe que quase todos os territórios indígenas hoje, que ainda tem parente vivendo, né, não é que a gente também queira esse pedaço, né, e só cada vez mais, é para uma questão de proteção, né, e isso foi bem colocado aqui por Wanda, por Juma, né? Se a gente não tivesse nem palmo, como diz o nosso desgoverno, a gente teria o quê para respirar, né? É muito disso, sabe? E até hoje, né? E a gente vê cada vez mais essa ameaça, né? E a gente luta por tudo isso, né? De uma maneira assim que abranja, né? Todo mundo, e mesmo assim a gente vê cada vez mais massacre, cada vez mais morte. Então, trazer também essa concepção de território, né, para além, né, dessas fronteiras de aldeamento, essas fronteiras de reserva, que também, né, é muito isso, porque antigamente, principalmente no meu povo, a gente tinha esse livre acesso, mas não era um território só, né? A gente sabe hoje que o povo guarani não está só no Brasil, está em vários outros países, né? E era questão de vivência, né? Era questão de poder cuidar da terra onde ela tivesse, né? Porque a gente tinha esse trajeto, né, de famílias também, né, sempre procurando cuidar, né, de uma certa forma desse território como um todo, né, porque a gente sabe que tinha, né, para quem deixar também.
Então, enxergar essa questão de territorialidade como uma questão muito intrínseca com o que a gente é, com o nosso pertencimento, né? Quando Juma fala e Wanda fala muito dessa questão feminina, né? De que trazer também para essa questão, porque parte muito também, né? Das nossas feminilidades indígena também, essa questão, né? E isso, um pouquinho, o filme Cunhango, ele traz, porque, de fato, né? Sempre tem essa carga da gente poder criar, né, cuidar desse lugar, né, para alguém que possa vir, porque a gente tem esse dom, né, tem essa questão, né, desse poder também de gerar, então trazer muito, e parte muito essa territorialidade de pensar nesse cuidado como um todo, também por conta disso, né, então acho que essa compreensão, né, que nós enquanto mulheres tem, né, é muito singular nesse sentido, né, e eu tenho hoje, né, assim como outras meninas falaram também, um exemplo muito claro, né, dessa força, né, que a gente tem enquanto mulher indígena também, né? A minha mãe, ela é prova viva de como ela conseguiu atravessar e burlar esse sistema machista, capitalista, que mata, né, infelizmente, né, onde ela se criou e nasceu nesse contexto, né, apesar de morar na aldeia, a gente sabe que hoje isso é reflexo em quase todas as aldeias, independente se seja distante ou perto da cidade, isso adentrou e adentra cada vez mais, né, dentro das nossas famílias, né, dentro das nossas aldeias, e ela se criou nesse contexto, então, e são sequelas, assim, muito duras, né, de ser revivida, né, de ser contada, principalmente para quem passou, né, mas também trazer essa força, né, que ela viu e conseguiu, né, sair disso, né, então, hoje, ela tem muito bem colocado isso, né, na vida dela, né, que ela só fez até o começo do ensino fundamental, né? Hoje ela já é professora, então, e a primeira mulher que faz um diagnóstico, né, de violência de mulheres dentro da reserva indígena de Dourados, que é uma das maiores do país, né, e uma das maiores em conflitos hoje do país também. Então, trazer também essa força dessas mulheres que sobreviveram a esse sistema, e cada vez mais a gente vê que é preciso, né? Que isso não faz parte das nossas culturas, né? Não faz parte do nosso jeito de ser, eu acho que de nenhuma cultura indígena, né? Quiçá do pessoal também que não é. Mas trazer essa menção também da gente poder pensar território, né? Para além de fronteiras, né? Pensar território para além do conceito que a gente sempre ouviu, né? Eu sou de um tempo que já existia, né, essas separações, essas nomenclaturas, né? Mas eu sei na história do meu povo, da minha cultura, que não foi assim, então, nem sempre foi assim. Então, trazer realmente esse conceito do que a gente é, né? Do que a gente quer seguir. Então, eu acho que essa questão de território, territorialidade, para mim, ela é muito bem resolvida, né? Hoje pode vir antropólogo, ou seja, de onde for, né? Vivendo que eu moro na cidade, você não é indígena, né? Para mim, eu não nem levo em consideração, né? Porque às vezes eu tenho até pena, né? Que as pessoas, a academia, né? Ela tem tanto essa superioridade, né? De poder empurrar papel, porque é papel, né? Mas a gente sabe que a vivência não tem. Então, acho que isso é muito, muito particular, sabe? De quem vive nesse processo, né? Nesses atravessamentos, sabe? E tem esse discernimento de poder resistir, né? Como bem Wanda colocou, acho que é bem isso, né? Da gente poder resistir nesses lugares. Não é fácil de estar nesses lugares, resistir, mas acho que o movimento que a gente faz hoje, né, principalmente enquanto mulheres, né, e o meu movimento, né, enquanto mulher, né, mulher indígena Guarani, Kaiowá, Guaiaqui, é fazer essa antropofagia simbólica, engolir para não ser engolido, né, muito nesse sentido. Porque eu engulo, né, muitas coisas que eu acho que eu tenho que saber, né, o que me dá proveito,
mas sem poder apagar o que eu sou, né? Que acho que isso é impossível, né? Quando você tem um pertencimento forte e sabe de onde você veio. Mas acho que trazer mesmo essa menção da gente poder pensar, né, em territorialidade para além, né, do físico mesmo. Obrigada, Grace. Muito obrigada a todas vocês. Assim, o nosso horário ele já está assim um pouquinho estourado, mas eu queria perguntar, queria saber se tem alguém que tem alguma pergunta para alguma das meninas, se quer fazer. Assim. Acho que dá para a gente fazer uma pergunta rapidinho, né? Se alguém quiser, o momento é agora. Tem alguém que queira? Se não tiver, a gente já vai se encaminhando, então, assim. Alguém, gente? Bom, então, assim, eu penso que... Bom, primeiro agradecer, né? Quero agradecer a todos novamente. Nossa, que honra, né? Essa tarde, que falas, assim. Nossa, que respiro também. E algumas de vocês querem... Eu acho que a gente já vai fazendo, assim, um encaminhamento final. Vocês querem dar uma palavrinha, assim, final pra gente? Alguém? Das meninas? Eu só quero agradecer, sabe? Foi muito massa estar aqui com as parentas, ver a parenta Nathalie, que eu não tinha ainda conhecido, né? Foi um prazer, né? Conhecido Sara também, todas vocês, né? E rever Wanda, agradecer mesmo, sabe? Eu acho que é o momento da gente estreitar mesmo, sabe? As parcerias, as relações, principalmente entre mulheres, né? Que não é querendo ser também de um lugar sexista, mas assim, pelo que a gente passa, sabe? E a gente vê tão pouco essa sororidade na mulher ocidental, né? Então, acho que a gente tem que repensar também, né? Essas alianças, né? Essas formas de trato, né? Mas é isso, né? Agradecer mesmo a vocês, né? Por esse momento. Também é gratidão. Eu acho que a palavra hoje é realmente de agradecimento. Agradecer, primeiro de tudo, aos encantados, que eu sei que foi muita luz para que a gente tivesse essa tarde maravilhosa. E, assim, agradecer a Graciela Guarani, a nossa parenta, pelo mais esse encontro, né? Gostaria de dizer para ela que o primeiro encontro também foi um encontro muito, muito lindo. Eu estava muito apreensiva com aquele primeiro encontro, mas foi assim, eu me senti em casa. Foi lindo, encantado. E, assim, dizer para vocês também que o Cineclube, né? Vocês que são da área de cinema, de comunicação, eu vejo o cinema e a comunicação, principalmente, eu acho que em nossos territórios, em nossas aldeias, com uma força muito forte, né, para as mulheres, principalmente também em relação à violência, né? Nós sabemos que nas nossas aldeias ainda há muitas mulheres que sofrem violência, e eu acho que o cinema, né, o filme, ele pode trazer à luz esse problema de uma forma mais cuidadosa, mais carinhosa, mais afetiva, né? E queria dizer para vocês também que nós já tínhamos antes, mas nós tínhamos abortados. E agora, inclusive, todos os vídeos de vocês, nós estamos fazendo um levantamento, porque nós temos cinema no Oitão. Aí o cinema no Oitão, que nós fazíamos uns dias no sábado, tem o Oitão da casa da Pajé Rosa Cariri, aí a gente conseguia, quando dava certo, eu conseguia o retroprojetor da escola, levava e colocava filmes sobre a questão indígena para a gente assistir. Era uma dificuldade maior do mundo para conseguir esse material. Mas com esses vídeos, nós conseguimos material como, por exemplo, uma caixa de som, um data show e um notebook. Aí agora nós estamos reativando
o cinema no Oitão. Então, 2 vezes por mês, nós temos cinema no Oitão, onde todo mundo vai assistir, né? E aí nós estamos fazendo essa seleção de vários filmes, vários vídeos, vários documentários para ser assistido pela comunidade, né? E dizer assim, que um dos grandes sonhos nossos, compartilhar com vocês, é a gente trabalhar um cinema, né? Principalmente com um cinema onde a gente trabalhasse com os jovens e com os troncos velhos dentro da comunidade. Não só com os troncos velhos, com os jovens, né? Porque tem muita coisa, eu vejo que na nossa aldeia tem muita gente que já estão na terceira idade, mas que também tem muita para trocar, né? Então, é isso, dizer para vocês que, assim, por que eu estou dizendo isso? Porque, assim, partilhar com vocês essas ideias, eu acho que ela fortalece, vocês podem até colaborar, né, com alguma, sei lá, ou sugerindo, ou dando caminhos, e é isso. E dizer para vocês, assim, que foi maravilhoso o encontro com todas as parentes. Anotei o nome de todo mundo aqui no meu caderninho, enquanto vocês falavam, porque eu acho que esse momento de troca, de integração, de conexão, ele é muito importante na nossa luta, e eu tenho aprendido demais, entendeu? Muito, muito, muito. E aí, aproveitei esse momento para dizer a essa mulher linda que está aí na tela, Juma, muita gratidão. Nossa aldeia, assim, é muito, muito feliz por ter você parente com a gente, entendeu? Porque Juma, ela não passa, ela está com a gente, né? Mesmo ela estando um pouco distante da gente, ela está mais conectada do que aparenta ser, né? Porque todos os dias que nós estamos juntos, o nome de Juma está junto com a gente está junto, sempre dialogando, as minhas decisões, até as decisões coletivas que a gente toma na aldeia, a gente troca de humor, nós estamos caminhando assim, aí, dá sugestão, tá legal, o que é que tu acha? A gente tem que, entendeu? Então, eu acho que essa conexão, essa energia, ela é muito positiva, né? Ela faz com que a gente, cada dia, se fortaleça mais na nossa luta. E um cheiro no coração de cada um, sintam-se todas abraçadas. Que os encantados protejam-as. Obrigada. Eu vou seguir aqui também no agradecimento já para começar agora com a Wanda, que eu acho que esse espaço que a gente faz, eu me sinto assim, depois que acaba, assim, a minha sensação corporal mesmo é de como se fosse cura, como se eu tivesse tomado um chá mesmo, sabe? Eu estava, porque essa coisa de internet, eu estou coisa com muito trabalho no computador, estava me sentindo bem adoecida, mas por mais que a gente esteja mediada pela tela, eu estou com essa sensação física mesmo, corporal, de cura, assim, né? Por exemplo, agora quando me agradeceu, mas eu que agradeço toda a associação, porque, por exemplo, ele nem tem ideia, mas agora eu sou oficialmente associada, né, Wanda? Eu só trabalhava, a gente trabalhava junto faz mais de 1 ano, mas agora eu sou oficialmente associada. E eu estou morando em São Paulo, muito longe, né? Mas esse processo com a associação, com a Wanda, com todo mundo lá, com a Dona Rosa, ele ajuda a sanar coisas dos meus próprios ancestrais, coisas que eu não posso viver, né? Como minha família cearense também precisou migrar, também morreram jovens, também são de uma, né? Estudo que vocês, né? Que a gente já sabe, né? Aqui. Então, eu fui, né? Apartada de uma série de coisas. É como se eu pudesse sarar esse caminho, mesmo que não seja exatamente com a minha família, quer dizer, né, que a gente nem sabe, né? Pode até ser que seja, que os meus também já andavam por aí, também era, né? E ajuda a sanar mesmo, sanar é cura, uma coisa de como se fosse lá fazer uma coisa assim na ferida, né? Colocar um emplastro de planta, né? A gente faz isso entre nós, né? Então, espero que também quem assistiu, quem esteve com a gente também, espero que sinta também essa sensação, porque pelo menos a sensação que eu tenho. Sim, agradecer a generosidade de todas que estão aqui, que partilharam assim, essas falas, essas palavras que fortalecem, né? Porque a palavra também aqui para a gente, ela tem um outro lugar, um outro jeito, né? A palavra não é solta, ela é uma palavra que fala com o coração, ela vem de outros lugares, ela vem de antes, né? Então, muito obrigada. Nina Tequié. Eu gostaria também de agradecer, eu estou muito feliz, muito cheia dessa sensação mesmo, é uma sensação muito boa, muito gostosa que a gente sente.
é muito bonito e realmente sempre dá novas ideias, dá mais vontade e fortalece muito poder ouvir, poder saber que tem mais gente fazendo e em vários lugares. E tudo que você ficou falando, Wanda, sobre a questão do cinema, de tudo isso, de como é o projetor, e tá na minha cabeça agora, e tá, nossa, meu Deus, como eu não pensei, porque tá aqui, foi só aqui no Brasil, e eu não fui para lá ainda, e eu já tô pensando, meu Deus, o que eu posso fazer quando eu for lá e colocar, não sei, projetar na casa da minha avó, então você falando, eu falei, nossa, meu, posso fazer alguma coisa assim, e já consigo imaginar, sabe? Então, é muito lindo isso, são coisas que às vezes não passa, e eu fico, caramba, mas isso pode acontecer também. Então, eu já pensando em formas também, que é sempre muito lindo e muito rico pra gente, é uma forma de aprendizado mesmo, então a gente vai aprendendo, assim, uma com as outras, né, aprendendo aos pouquinhos o que a outra vai falando, e eu fico muito feliz pelo convite também de estar aqui, agradeço muito a Cineclube, as meninas, a Sara, a Graciela também, a todos vocês, gente, a Laís estava conversando com a gente, é muito bonito, eu espero que a gente possa ter mais encontros, eu vou também seguir aí, ir atrás mais da história de vocês, de seguir, ver mais os filmes, eu quero ver como que foi tudo isso, vou acompanhar bastante, e é isso, a gente ficou muito feliz mesmo, muito obrigada. Sara, Laís, vocês querem dar a palavra final para a gente? Então, quero só agradecer, de fato foi um encontro assim, muito potente, muito importante, que perpassa a gente de outras formas também. Eu escrevi esse projeto assim, muito nesse momento de ter esse respiro, né? Nesse momento que a gente tem vivido assim, de caos total. E esse projeto me motivou muito a sair mesmo da cama, né? A pensar em outras formas de produção e de visionamento de obras e que isso chegasse de outra maneira em outras pessoas, principalmente aqui, que a gente tem, né, os festivais e mostras, mas nem todo mundo tem acesso, né? Por exemplo, às obras indígenas, e o que é muito irônico, porque a gente é um estado que é formado, né, e ao mesmo tempo tem esse apagamento da questão indígena e da questão negra. Então, para mim é um grande prazer poder dividir esse espaço, mesmo que virtualmente, com todas vocês. E agradecer a Cláudia também, que se dispôs a mediar, e eu sei que também significa para ela dessa mesma forma, de alguma maneira. Então, quero fazer também um convite para vocês continuarem acompanhando lá o nosso Cineclube, falar que amanhã a gente tem a nova sessão, a sessão que encerra, né, esses ciclos de exibições, e espero ver vocês novamente em breve. Obrigada. Oi, eu vou tentar não chorar, porque eu choro muito. Mas, como eu venho falando para a Sara há um tempo, né? Agradeci ela primeiramente, porque ela me deu essa oportunidade de trabalhar junto com ela, né? E aí, nossa, eu fico toda arrepiada só de falar, eu sou muito emocionada. E de coração, eu espero de verdade que vocês sintam de todo o meu coração. Muito obrigada por essa oportunidade de contar a história de vocês. Olha aí, eu já estou chorando. Mas eu quero dizer que a gente nunca deve desistir. O que eu aprendi com vocês, sendo sincera, é de que a gente vive um dia de cada vez e a gente só está seguindo no caminho da vitória, né? E quero dizer que, nossa, vocês são mulheres incríveis, sensacionais. Muito obrigada pela oportunidade de conhecer a história de vocês, né, a vida de vocês, a obra de vocês, e pode ter certeza que se eu puder levar para a vida, eu vou levar para a vida toda. Obrigada de coração a todos por essa oportunidade. Quero ver vocês em outros projetos também. Vamos trocar aí Instagram, vamos conversar. E muito obrigada mesmo, tá, meninas, de coração. Obrigada, Cláudia, também. E é isso. Então é isso, gente. Até a próxima. Muito obrigada por tudo e por tanto, hein? Tchau, tchau, meninas.
Tchau, tchau. Se cuidem. Tchau, obrigada. Tchau. Força e luz a todas. Saúde para todas e vacina para todas. É isso que eu ia falar. Vacina para todo mundo. Amanhã é meu dia, viu? Estou agendada. Ai, meu Deus! Arrasou! Obrigada, gente. Tchau, tchau. Beijo, tchau. gente. Tchau.